Capítulo 3, o método criativo de Allan Kardec. Boa noite. Chamo-me Ivan. É com satisfação que falarei sobre o método de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Quando se superar os preconceitos terrenos e se avaliar com imparcialidade a elaboração do método kardeciano, os cientistas ficarão deslumbrados com a genialidade do codificador. O método da investigação do invisível, da vida espiritual, em uma época em que imperava nas ciências o dogma materialista, querendo reduzir tudo aos sentidos físicos, é uma verdadeira revolução. Maior revolução ainda foi a utilização do diálogo questionador, da entrevista etnológica com os espíritos de todas as categorias, para que se elaborasse a compreensão ampla da vida espiritual. Não fosse o preconceito acadêmico, Kardec seria reconhecido como um dos nomes centrais das pesquisas científicas, pois antecipa as discussões de relação sujeito-objeto na pesquisa, superando as concepções de seu tempo, tanto das ciências físicas como nas ciências sociais. Destacaremos na aula de hoje a importância da compreensão do método elaborado por Kardec para as pesquisas e para as atividades espíritas. Não apenas as reuniões mediúnicas, mas a organização dos institutos espíritas, centros espíritas, federações e associações especializadas, explica o professor após a prece. Apresenta a seguinte questão inicial: o que diferencia Allan Kardec dos outros indivíduos que ao longo da história investigaram a relação com os espíritos? A relação que Kardec estabelece com os espíritos foi científica, fala Astro Brito. O que você entende por científica? Indaga Ivan. Ele não aceitou tudo que os espíritos diziam e tratavam os espíritos como aos homens, pois sabiam que eram os homens desencarnados e descobriu que existe uma imensa variação evolutiva entre os espíritos, explica Astro Brito. Excelente, diz Ivan, e indaga. E o que possibilitou ao codificador ter essa postura e, consequentemente, elaborar um método novo para se relacionar com os espíritos? O desenvolvimento científico de sua época, responde Romildo. É verdade. O espiritismo só poderia aparecer quando a ciência estivesse, pelo menos, no grau de desenvolvimento do século XIX. Contudo, porque apenas Kardec conseguiu elaborar o excelente método da investigação espírita, questiona Ivan. Ante o silêncio de todos, explica. Duas características da personalidade do professor Rivail devem ser destacadas em nosso estudo: a lucidez e a criatividade. Não por acaso, ele foi denominado o bom senso encarnado. Sua lucidez foi desenvolvida por uma vida ética e bem-humorada. Sabemos que ele formou dezenas de turmas compostas por alunos pobres, que não podiam lhe pagar, para ensiná-los ciências naturais, francês e matemática. Além da generosidade, caracteriza a personalidade do codificador os hábitos simples, o equilíbrio e a coragem, conforme registram os biógrafos que foram seus contemporâneos. Porém, o que destaca Kardec na história do pensamento mundial é a sua criatividade. Pouco se conhecem os mecanismos de desenvolvimento da criatividade no movimento espírita encarnado. Mas sem a inovação de método, o codificador não teria ultrapassado a obra de Swedenborg. Quero dizer, sem criatividade,
Allan Kardec seria o fundador de uma nova seita. Sua criatividade foi desenvolvida pelo desejo profundo de ajudar a felicidade humana por meio da educação. Por isso, preocupava-se com os métodos de ensino, com a educação intelectual e, principalmente, com a moral. Essa é uma grande lição para nosso movimento. A criatividade que busca a fama e o sucesso material se degenera, mas a criatividade inspirada no desejo de servir é poderoso meio de realização e de aperfeiçoamento intelectual e social, conforme provou o codificador. Quem negaria a criatividade que estrutura a criação de Deus? Há criatividade nos arranjos dos corpos materiais e nas constelações que congregam bilhões de sóis. Apenas a limitação preconceituosa não permite que se reconheça. Kardec é um modelo de homem lúcido e criativo para a humanidade. O método de elaboração das perguntas aos espíritos de diversos graus evolutivos foi desenvolvido por ele, sem que houvesse estudos que o orientassem. Elaborar soluções práticas e inovadoras para problemas novos e complexos é prova de extrema criatividade, explica Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, item Perseverança e Seriedade. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Devemos admirar-nos de não obter respostas sensatas a perguntas naturalmente sérias, quando as fazemos ao acaso e de maneira brusca, em meio a perguntas ridículas. Uma questão complexa requer, para ser esclarecida, perguntas preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Aquele que propõe a um sábio, ao acaso, uma questão sobre a ciência de que ignora os rudimentos, obterá algum proveito? O próprio sábio poderá, com a maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível, ou poderá parecer absurda e contraditória. Acontece o mesmo em nossas relações com os espíritos. Observem que o codificador utiliza-se de sua compreensão do processo de aprendizado para ensinar como dialogar seriamente com os espíritos. Isso pode parecer muito simples e lógico, mas é revolucionário. Nem Swedenborg, considerado o homem mais culto de seu século, nem nenhum outro sábio elaborou semelhante método. O desenvolvimento de métodos criativos por Allan Kardec tem sempre um objetivo superior. Compreendia toda a extensão da importância da doutrina espírita e pedia que aqueles que se dispusessem a estudá-la meditassem sobre sua amplitude e profundidade. Ainda na introdução de O Livro dos Espíritos ensina que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, liga-se a todas as questões metafísicas e de ordem social. É todo mundo que se abre diante de nós. Será de espantar que exija tempo, e muito tempo, para a sua realização. Portanto, que ninguém fale ou age em nome do Espiritismo sem estudar e meditar sobre a codificação para não ser chamado de leviano. Muitos assim agem criando regras, preceitos e normas não espíritas em nome do codificador. Para Kardec,
como para todos os gênios da humanidade, criatividade é a conquista de um trabalho árduo e continuado. Após breve pausa, Ivan indaga: em que esses exemplos do codificador podem ajudar o movimento espírita encarnado? E em que essa compreensão poderia ter auxiliado em suas atuações como espíritas no mundo da matéria densa? Peço que se lembrem de suas atuações nas instituições espíritas que colaboraram e identifiquem se vocês foram indivíduos lúcidos e criativos ou apegaram-se à rotina preconceituosa, bloqueando o desenvolvimento de si mesmos e do espiritismo. Formam um pequeno círculo: Romildo, Rivalina, Eclésio, Astro Brito e Ivan. Após um momento de silenciosa reflexão, Romildo inicia. Certa feita, um grupo de trabalhadores, éticos e responsáveis, solicitou permissão para realizar uma reunião de pesquisa mediúnica. Iniciaram estudando os efeitos físicos e estudariam outros fenômenos, conforme surgissem as orientações da equipe espiritual. A proposta era séria e apoiada pela espiritualidade? Indaga Ivan. Sim, conhecia bem os participantes do grupo e verifiquei, por meio de 2 médiuns diferentes, o apoio dos bons espíritos. E após essa verificação, o que você fez? Pergunta Ivan. Autorizei, mas depois proibi, responde Romildo. Por quê? Aconteceu alguma coisa muito desagradável? Pergunta Clésio. Na verdade, não. O problema é que começou a dar certo. Quer dizer, aconteceram muitas experiências interessantes, mas elas não estavam sob o meu total controle. Tive inveja e, ao mesmo tempo, medo de repercussão que poderiam ter. Em nosso movimento, sempre se fala muito sem conhecer os fatos. E, movido por inveja e por medo de ter meu nome maculado por algo não rotineiro e comum, fiz uma grande confusão e encerrei tudo. Até hoje me dói lembrar o rosto de decepção dos participantes da reunião que não entendiam por que eu agia daquela forma. Romildo levanta-se, quer sair correndo. É uma cena deprimente vê-lo sentir uma decepção tão grande consigo mesmo. Acalme-se, amigo. Sente. Fala Ivan. Rivalina está pálida. Conte-nos a sua experiência. Incentivou Ivan, olhando para ela. Eu sempre fui contra qualquer ideia de mudar as aulinhas da evangelização. Não estava tudo pronto e feito pelos nossos superiores? Eles deviam saber o que estavam fazendo, mesmo que as crianças não gostassem. Não era problema meu. Assim, eu transferia a minha responsabilidade, sei lá para quem. Combati todas as ideias de inovação que eu ouvia. Era contra qualquer modificação, independente de ser boa ou não. Era contra e pronto. Assim, desencarnei quando visitei as escolas daqui, entrei em um estado de choque tão profundo que passei mais de 6 meses em uma enfermaria para me recuperar. Mas o que aconteceu nesta visita? Perguntou Eclésio, curioso. Ao visitar uma escola espírita em nosso plano, vi um espírito verdadeiramente iluminado, ensinando as crianças com um método que me foi apresentado na Terra que eu rejeitei com arrogância, sem sequer estudá-lo, diz com uma voz amargurada. Ivan, que coordena a elaboração desse método e o transmitirá ao movimento espírita, olha com compaixão. Esse método é apresentado no livro Reflexões Educacionais, Diálogo com Ivan de Albuquerque.
Eu também evitei que a luz do Espiritismo alcançasse a muitos, fala sobre isso e continua. Elaborei um curso mediúnico em que os participantes não observariam nem vivenciariam o fenômeno mediúnico. Justifiquei essa loucura em nome da seriedade e da segurança. Muitos aceitaram. Imagine como treinar bombeiros sem ter nenhum contato com o fogo, alegando prudência. E quais foram as consequências? Perguntou Ivan. Após muitos anos de teoria e mais teoria, muitos desistiam. Alguns se afastavam do curso com mais medo da mediunidade do que quando começaram. Se Kardec seguisse meu método até hoje, não teríamos sequer um livro espírita. O mais doloroso é encontrar tantos médiuns fracassados em nosso plano e saber que, pelo menos em parte, eu os ajudei a se vincularem às regiões inferiores. Por isso, trabalho nas caravanas de socorro. É doloroso ser reconhecido pelos que seguiram o meu método e não o método do codificador. O meu método. A seu Brito não consegue mais falar. Ivan olha-o com carinho e diz: é sempre tempo de recomeçar. Anima-te, que ainda há muito a fazer. Tornei-me o destruidor de um trabalho de cirurgia espiritual no centro que frequentava. Inicia Eclésio e continua. Não estudei o assunto a ponto de entender o que acontecia naquela atividade, mas me incomodava muito a atenção que os participantes tinham angariado no centro. Simplesmente tudo me incomodava. Inconscientemente, eu queria era ser adorado, ter muitas pessoas comentando o que eu fazia, e aquela atividade dividia as atenções. Assim, comecei a falar, sutilmente, em comentários aparentemente despretensiosos, sobre o perigo da mistificação e da vaidade dos médiuns envolvidos. Tudo sem verificar. Gerei um clima tão hostil que os espíritos das trevas, que odiavam o trabalho, tiveram facilidade e, no final, fiquei como trabalhador prudente, que evitou que um mal maior acontecesse. É também por este motivo que devo trabalhar em uma atividade de cura desde a adolescência e talvez sofra o mal que pratiquei vindo de algum espírita prudente e mal intencionado como fui. Ivan pede que cada um elabore um texto que expresse o que se tinha aprendido ao longo de todo o curso, inclusive a mudança íntima. É o encerramento dos 4 módulos do curso de recuperação, feito por nossos amigos que corajosamente lutam pela reconquista de sua dignidade espiritual. Finda-se uma etapa, inicia-se outra. Felipe sente saudade das aulas conjuntas. Um dia encontraria alguma delas reencarnada? Não sabe. O importante foi o aprendizado. Todos descobriram que só se consegue dignidade agindo dignamente, segundo as leis de Deus. Saber isso vale muito. Seguem os textos. Rivalino. Quando aqui cheguei na vida espiritual, apenas senti o pavor de mim mesmo. De alguma forma, queria continuar fugindo. Não assumi minhas responsabilidades conscienciais. Embora fosse trabalhadora dedicada, não cumpri a tarefa que deveria ser cristã. Compreendo hoje que não é apenas executar a atividade espiritual semanal que se gosta. Isto é tão pouco, principalmente se considerarmos o que Jesus fez para cada um de nós. Hoje, entendo, é indispensável enfrentar os próprios medos, superar os preconceitos, renunciar às falsas seguranças para se sentir verdadeiramente segura, porque a única segurança verdadeira
é dada por nosso contato íntimo com o Cristo e com Deus. Todas as outras formas de segurança são precárias e vaidosas. Mesmo sem querer pensar no assunto, tive que partir do mundo e, desesperada, perguntava-me em que me agarrar, em que confiar. É fácil responder que em Deus e nos bons espíritos, mas, na hora da morte, eu descobri que nunca tinha, de fato, confiado neles e seguido seus conselhos. Não estava emocionalmente sintonizada com eles. Desencarnar assim é uma dor, uma angústia que só entende quem passa. Depois de ter passado mais de 6 anos nas enfermarias espirituais, recebi a visita de meu guia espiritual, que me disse que uma nova oportunidade me seria dada, pois apesar das minhas fugas, registrava-se a dedicação ao trabalho do Cristo. Emocionei-me ao sentir que nunca o esforço de acertar é em vão e que teria uma chance antes da grande transformação. Assim, cheguei ao curso. Realizei durante o período do curso o autodescobrimento que deveria ter vivenciado na matéria, se não tivesse pensado que o Espiritismo era apenas uma doutrina de orientação de conduta externa. Não cometam esses enganos, meus amigos. O Espiritismo é doutrina de autoconhecimento, de autorrealização e de ação nobre e destemida. Tudo daria para ter compreendido isso ainda na matéria densa. Em resumo, foi isso que aprendi. Um último comentário antes de encerrar. Confiem em Deus. Confiem em Kardec. Não temam a mediunidade bem orientada e bem vivenciada. Muitos são os desafios da vida no mundo da matéria densa, mas a vida é breve e a mediunidade é faculdade eterna. Não devemos nos envergonhar dela, para que depois não tenhamos que nos envergonhar de nossa covardia em não servir aos propósitos de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Sua amiga Rivalina. Eclésio. Não falarei de meu desastroso desencarne, nem da minha experiência vinculada aos espíritos inferiores. Resumirei essa etapa de minha vida, dizendo que foi graças ao socorro abnegado de Bezerra de Menezes que hoje sou um espírito em recuperação, que retorna à estrada que leva a Deus e que pretende nunca mais se afastar dele, independente das dores e espinhos que existam nesse caminho. Para mim, o fundamental deste curso foi ver como o excesso dos prazeres e a vulgaridade que me permiti foram e são desastrosos para mim. A sexualidade vivenciada de forma vulgar e animalizada entorpece os poderes espirituais que todos somos portadores. Não me cabe fazer sermão, apenas mostrar minhas dores e fracassos na esperança de colaborar com aqueles que querem que suas energias sublimes sejam direcionadas para uma prática mediúnica cristã no dia a dia. Sim, meus amigos, no cotidiano, todos os dias pode-se e deve-se orar e doar energia para os que precisam. Todos os dias pode-se agir generosamente, pode-se estender a mão ou dar um sorriso. Acreditem-me, isso é doação energética que equilibra e amplia a mediunidade, evitando as terríveis quedas no vício que eu vivenciei. Para aqueles que, como eu pensava, eu vou educar a mediunidade do meu jeito, eu peço que considere o que direi. A faculdade mediúnica é integrante da natureza e, como um fenômeno natural, tem suas leis que precisam ser consideradas.
Usar a mediunidade com propósitos inferiores é cultivar a desgraça para si mesmo, na carne e fora dela. Essa é a lei que aprendi em nosso curso. Para encerrar, direi: nada mais bonito e grandioso do que a mediunidade vivenciada pelos verdadeiros apóstolos. A jovem Hermance Dufour, que aqui conheci, é um exemplo a ser seguido e que me inspira. Pudesse eu transmitir o espetáculo de energias que gera uma médium educada ao receber mensagens do mais alto. Nesses momentos, todos do curso sentimos a convicção de que todos os sacrifícios valem para um dia podermos vivenciar fenômenos de tão extraordinária beleza. Não digo que devereis ser santos, não, mas peço, acreditem, que todo sacrifício compensa para nos aproximarmos de Deus. Sigamos Kardec. Ele é o nosso grande amigo que, inspirado por Jesus, nos aponta o caminho da vida. Paz et lese. Romildo. Amigos, o dono da verdade transformou-se em obediente aluno da escola de Jesus. E isso é muito bom. Abandonar a posição infeliz de mando foi para mim a maior vitória. Tenho paz, e isso é melhor do que o exercício da falsa autoridade, seja no mundo da matéria densa ou sutil. Tanto manipulei no passado e no seio do movimento espírita. Por isso, vos digo, segui a Jesus e a Kardec. Não aceite a sabedoria daqueles que impressionam pela postura artificial, que falam altivamente, mas que não sabem abraçar o criminoso. Não sabe estender a mão ao que pede. Não sabe ir anonimamente abençoar os enfermos abandonados. Todos os que não sabem sorrir e ser fraternos, independente da posição social que ocupem, são enfermos da alma que carecem de compreensão e amparo. Veja Allan Kardec, lúcido, simples e bem-humorado. Se queres um modelo, aí está. Se queres uma rota, vos dou abnegação. Todos os que, como eu, se autoproclamam autoridades do movimento do Consolador e não são verdadeiramente abnegados, merecem vossa piedade e vossas preces, e não vos guiar. Jesus é humilde. Kardec é simples. Os fariseus são arrogantes e complicadores. Quanto arrependimento sinto por não ter vivido estas verdades e seguido o caminho silencioso do auto-sacrifício. Esse é meu testemunho. Esse é meu aviso. Romildo. Astrobrito. Saber. Pouco vale se somos vítimas de nossa arrogância e de nossa vaidade. Meu saber, que era verdadeiro, tornou-se fonte de inumeráveis desgostos, pois servia para me exibir e não para viver. A angústia daquele que ama mais a opinião do mundo do que a do Cristo é terrível. Agir para agradar e ser aplaudido. Agir complicando para ser admirado e nunca entendido. Nunca passou pela minha mente a ideia sincera de servir, de auxiliar, de amar, ofertando algo de mim. Ler a codificação ao desencarnar foi para mim a mais dolorosa experiência. Tudo escrito de forma objetiva, tudo organizado para que todos pudessem entender os assuntos mais complexos da melhor forma possível. E eu procurava todos os meios de complicar, de falar e escrever difícil, para ser cada vez mais admirado. Amigos que amam o saber, estudem a codificação e a maravilhosa literatura espírita, mas não se esqueçam de santificar o que aprenderam com uma vivência cristã.
Não percam a oportunidade de servir e não esqueçam nunca de que o maior é aquele que mais serve e não aquele que mais sabe. É com lágrimas de emoção que escrevo essas linhas. Talvez elas possam ajudar. Elas são, para mim, amigo, o início de um longo aprendizado. Aprender a servir é muito preciso. Pensei em falar dos conceitos variados que aprendi sobre a mediunidade, as funções matemáticas que definem os campos magnéticos no momento da comunicação dos aparelhos que utilizamos nas reuniões mediúnicas. Dei-me conta, contudo, de que se tudo isso é muito importante, uma coisa só é essencial: aprender a servir em nome de Deus. É isso que desejo de coração para você. Até mais, Astrobrito. No momento da prece de conclusão, a alegria suave envolve os corações. Todos concluíram o curso com proveito. José, Caibar e Patrícia se materializam. Ivan explica. Nossos amigos, apesar de estarem em outra tarefa, projetam sua imagem e tornam-se visíveis para transmitirem sua mensagem final. Uma forma de ofertarem uma mensagem a todos. Sorrindo e irradiando com muita emoção, fala José. O Espírito é o escultor do destino que atua no tempo. Essa necessária ilusão para o desenvolvimento do ser imortal é incorruptível e inseparável da felicidade futura que o aguarda. Desenvolver-se emocional e intelectualmente. Desenvolver-se mediunicamente. Esse é o chamado mais profundo do psiquismo humano. Sem atendê-lo, a criatura angustia-se, busca os vícios e os excessos. Sem atender a voz profunda do inconsciente que requer, que pede e que exclama, desenvolve-te em direção a Deus. O ser, qualquer que seja sua posição social, é um pobre coitado, perdido na selva das ilusões e da grosseria. Atende a teu chamado. Não é a sociedade que te impõe, não são as convenções que te conduzem, mas o chamado da tua consciência que diz: serve a Deus e tudo alcançarás. Serve às paixões humanas e às tuas convenções e, por mais que alcances, tudo estará perdido. O Espírito tem no tempo o instrumento de sua perfectibilidade. Aproveita-o tu. Supera as condicionalidades animais e sociais. Ser cristão e uma luz poderosa e serena emergirá em ti e te guiará por todo o universo, simplesmente porque aprendeste a amar. Criatura, todas as tuas obras são grandiosas apenas enquanto segues esse chamado, o chamado do ser, que chama Deus e que é a inteligência suprema que habita também em teu coração. Paz, José Herculano Pires. Caibar, sereno e firme, fala. O Evangelho está sendo pregado e anunciando o reino. Incrédulos sorriem, pensando ser apenas uma fábula, as sagradas promessas do Cristo. Teria nosso Mestre nos iludido ao falar dos tempos de transformação e da eclosão mediúnica? Não, amigos. Jesus não é o pregador da mentira, é o Senhor da verdade no mundo. Acreditem no Cristo e nada mais precisarão. Aos espíritas digo, por que o medo? Por que o desânimo? Não vos advertiu o apóstolo que no fim dos tempos da iniquidade a caridade de muitos se esfriariam? Não crieis pactos de acomodação e tropeço. Não, irmãos. Peço-vos, avalieis as vossas condutas, hoje. Sois plenamente cristãos? Se a vós fosse dado, ainda hoje, encontrar o Cristo, que marcas de testemunho poderíeis lhe mostrar
ante a visão de suas chagas? A quantos consolastes? A quantos perdoastes? O tempo é chegado. Infelizes daqueles que sorriem cinicamente ante os acontecimentos que anunciamos, pensando tratar-se de velhas histórias requentadas. Todos sentirão o poder do Espírito imortal, apenas os que amam e servem estarão em paz. Não falamos mais de séculos futuros. Nossos prazos contam-se em décadas. O longo amadurecimento do ser atinge seu momento de eclosão e, como uma flor, deverá desabrochar em esplendor, espargindo o perfume da purificação. Mas aqueles que optaram pela grosseria das vaidades humanas terão de dar espaço para a civilização do Espírito, em que você, eu e o Cristo viveremos em harmonia, entoando os cânticos de agradecimento e louvor por termos superado a etapa da materialidade e por prosseguirmos nas conquistas de intermináveis belezas aos que se fizeram pequenos para que o Cristo cresça. Paz, Caibar de Souza Chuta. Patrícia, a doçura do Cristo pede a todos os corações enamorados do amor verdadeiro. Cultiva a paz em tempos de sacrifício silencioso, para que possas amadurecer teu psiquismo e alcançar, ainda nessa encarnação, os cumes possíveis de tua própria beleza interior. Não te vendas, amigo espírita, por tão pouco, pela vaidade doente, pelo prazer que te empobrece, pela usura que corrompe teu coração. Há em ti um sol que há milênios está aguardando e que almeja te surpreender com a beleza que o Pai te presenteou no momento de tua criação. Não temas, avança em teu autoconhecimento e com o amparo do Cristo faremos nascer a luz que nunca se apaga em teu coração. Paz a todos, Patrícia. Cabe a Ivan encerrar a aula. Amiga e amigo de mediunidade, em que depositas teus mais elevados interesses? Em que investe tuas mais preciosas energias? Em que cofre guardas teu tesouro? Em que solo plantas tuas melhores sementes? És parte da criação. És filho de Deus, és o construtor de tua própria vida. Não penses nunca que está fora da obra de amor de nosso Pai. Não temeis nunca contra as amorosas leis de Deus. Amigo, empolga-nos o coração a possibilidade de, sorrindo, aceitares o trabalho no bem e esquecendo, por instantes que sejam, teu egoísmo e tua vaidade, dizer de alma elevada: Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? Assim agindo, estaremos juntos e um dia, na festa celestial prometida por Jesus, haveremos de beber o vinho da alegria pura e entoar as canções de paz indestrutível que marcarão nosso futuro glorioso. Teu amigo e irmão Ivan de Albuquerque. Todos se abraçam. Encerra-se o curso. É o início da reconquista da dignidade espiritual.